Bora para mais uma correção do Enem aqui no Puxa Língua, seu canal com português, redação e interpretação de texto. Nós estamos corrigindo a prova azul do Enem 2020 impresso. Vai aparecer o card para você aí com todas as correções, as resoluções dessa prova. Claro que na parte de linguagens e tirando aí as línguas estrangeiras, ok? Vai aparecer tudo para você aí, para você assistir aí e compartilhar com a gente as suas reflexões, as suas impressões sobre essa prova de 2020, que foi um pouquinho complicada. Tinha questão muito fácil, tinha questão com erro, uma coisa toda. Mas vamos ver qual que é a questão de hoje. Chega na vibe. Tá aí para você, questão 40. Estamos caminhando para o fim. Questão 40 da prova azul, na prova amarela é a 38, na prova branca é a 43 e na prova rosa é a questão número 10. Vamos ver que questão é essa. Essa é uma questão um pouco mais difícil. Ela é uma questão um pouco mais complicada. Nós vamos ler então com calma o texto, tá bom? Para a gente poder pegar direitinho isso aí. O senhor, uma fala. O senhor pensa que eu tenho alguma fábrica de dinheiro? O diretor diz essas coisas a ele, mas olha para todos como quem quer dar uma explicação a todos. Todas as caras sorriem. Quando seu filho esteve... E aí continua a fala do diretor, né? Quando seu filho esteve doente, eu o ajudei como pude. Não me peça mais nada. Não me encarregue de pagar as suas contas, eu já tenho as minhas, é o que me basta. Risos. KKKKKKKKK. O diretor tem o rosto escanhoado. O que é escanhoado? É bem barbeado. A camisa limpa. A palavra possui um tom educado, de pessoa que convive com gente inteligente. Causer. Esse causer é um sofazinho da década do século, na verdade, 19, se não me engano. Eu anotei aqui, deixa eu ver. Século 19, é isso mesmo. É um sofazinho do século 19. Eu não entendi por que falou esse causer. Será que é porque... É igual quando a gente fala que o Thiago Leifert tem cara de sapatênis. Será que é por isso o chefe lá tinha cara de sofazinho chique, sofazinho do século 19? Deve ser. O rosto do Dr. Hist resplandece, vermelho e glabro. Um que outro tem os olhos no chão, a atitude discreta. Naziazeno já é outra pessoa, já é outro personagem. Naziazeno espera que ele lhe dê as costas. Vá reatar a palestra interrompida. Aquelas observações sobre questão social, comunismo e integralismo. Esse texto é de Dionélio Machado. Opa! Tá saindo aqui. Dionélio Machado. Os Ratos. Você quer ler? É muito interessante. É muito legal. Tem umas críticas muito pesadas. Muito pesadas e muito reais a esse tipo de gente que é igual o diretor aí. Tá na descrição para você o PDF para você ler tudo. Lê. Vale a pena. Recomendo para você e você vai aí ampliar seu conhecimento desse tipo de obra. A ficção, vamos ver o enunciado da questão aqui então. Deixa eu apagar isso. A ficção modernista, esse aí é da segunda geração do modernismo, ele nem gosta de trazer modernismo. Esse aí é da segunda geração do modernismo, esse do Dionélio Machado. Vou marcar aqui. A ficção modernista explorou os tipos humanos em situação de conflito social. O que são os tipos humanos? Vou dar para você um exemplo claro e que eu não gosto. Você já viu no... Eu não sei se hoje em dia tem... Eu acho que tem, tá no Multishow. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo também, né? Mas tinha aquela personagem que ficava com licença, do Zorra, e depois foi pro Multishow fazer um programa lá que é a retratação de um tipo específico de pessoa mais pobre, né? De conhecimento um pouco mais baixo e tudo. Eu não gosto desse tipo de humor que humilha pobre. Eu acho que o pobre já tá, né, numa situação tão degradante que o pessoal fazer piada humilhando o pobre. Eu acho de extremo mau gosto. Mas ele fica, com licença. É um tipo. Aí você tem também aquela pessoa aquele personagem que fazem do empresário, ou senão o Caco Antibes do Sai de Baixo, eu odeio pobre. É um outro tipo. Então vai pegando assim, coloca numa pessoa, num personagem, estereótipos diversos de um determinado tipo social, né, de uma determinada classe,
digamos assim. Então o Caco Antibes é um tipo social daquela pessoa que não é rica, que é classe média, mas que se acha melhor que os pobres e por isso odeia pobre. Tem várias pessoas assim. Isso foi sintetizado num tipo social e foi transformado no personagem Caco Antibes. Já aquela lá do Curicença é o pobre, às vezes mais humilde, a pessoa que nasceu, às vezes na favela, teve dificuldade para criar a família, não consegue falar as coisas direito, tem o jeito próprio, e aí eles pegaram e fizeram aquele estereótipo daquela pessoa e colocaram naquele personagem, que para mim é de péssimo gosto. Então, nós temos aí os tipos humanos. E aí tem vários tipos. Tem o tipo do médico que acha que é mais importante que os outros, porque fez medicina. Tem medicina por amor, mas que na verdade era por dinheiro. Tem o tipo do famoso que acha que todo mundo ama ele, tipo a Suzana Vieira, que acha que é maravilhosa. Então, assim, tem esses tipos aí, e aí a gente vai vendo vários deles na ficção. Muitos autores pegam esses tipos e colocam na ficção. A ficção modernista explorou os tipos humanos em situação de conflito. Então aqui nós temos dois tipos, o do diretor e tem o Nazianzen, que é o personagem mais pobre e tudo mais, e os dois numa situação de conflito social. No fragmento do romancista gaúcho, esse conflito revela. O que o conflito social em que esses dois tipos estão inseridos revela? Nesse texto que a gente leu. Complicado, né? Chegar nisso aí, mas vamos lá. Letra A sujeição moral, a pessoa se sujeitar moralmente, amplificada pela pobreza. Quer dizer, a pobreza faz a pessoa se rebaixar moralmente. Tem isso. Tem isso no texto. Olha só como que o Nazianzen, ele se sente, ele é humilhado ali. E ele fica de boa. Então, quer dizer, a sujeição moral, ele aceita a humilhação por causa da condição dele de pobreza. Isso você só vai entender se você ler o livro completo, Os Ratos, porque o Nazianzen é uma pessoa que está aí passando por uma dificuldade financeira e ele vai tentando conseguir dinheiro aqui e ali, etc. E ele chega a pedir pro diretor aí, o diretor mete um não na cara dele. Então, é esse tipo de coisa aí. E você só vai entender se você ler a obra, mas pelo texto já dá para você perceber que o diretor se posa como uma pessoa bem de elite e o Nazianzen é uma pessoa mais humilde. Então, existe uma sujeição moral. A pessoa ela se sujeita moralmente, ela se diminui, ela se rebaixa moralmente por causa da sua pobreza. Ou o entendimento de que a pessoa pobre ela está inferior à pessoa que tem uma condição financeira um pouco melhor. Essa resposta caminha para estar correta. Vamos ver as outras. Letra B. Crise econômica em expansão nas cidades. O texto é sobre expansão da crise econômica? Não. O texto nem fala de crise econômica. Fala sobre questão social, comunismo, integralismo lá no fim, que parece assunto de hoje em dia, né? O comunismo, não sei o que, coisa que nunca existiu no Brasil, que é comunismo. Então, nós temos aí uma resposta que está errada, está claramente errada, porque não tem nada de crise econômica no texto, não está falando sobre crise econômica. Está falando sobre. E aí a gente vê que no texto a indireta é o tempo todo para o Nazianzen. O próprio primeiro parágrafo mostra isso. O senhor pensa que eu tenho alguma fábrica de dinheiro? O diretor diz essas coisas para o Nazianzen. Para o Nazianzen. Eu estou apontando para a câmera como se a câmera estivesse no meu retorno. Para o Nazianzen. Só que olha para todo mundo na sala, que é para não ficar explícito que está rolando um assédio moral ali. Letra C. Essa letra C, ela induz muita gente, mas muita gente. E aí a pessoa que não conhece a obra, não conhece o livro, pode se enganar nisso aí. Falta de diálogo entre patrões e empregados. Realmente existe uma falta de diálogo aí. Só que o que derruba essa alternativa, e aí é que está mais uma das sacanagens do Enem, o que derruba é que você, pelo fragmento, não consegue perceber que o Nazianzen não é empregado. Ele não é empregado do diretor Rist ali, ó. Não é. Sabe por quê? Porque o Nazianzen é funcionário público. Então ele não tem patrão.
Então não é uma falta de diálogo entre patrão e empregado. Se fosse entre chefe e subordinado, poderia ser. Mas entre patrão e empregado não é. Que coisa, né? O Enem sacaneia nesse tipo de coisa. Porque se você nunca leu, por isso que eu deixei o PDF para você ler. Se você nunca leu, você não vai ter noção de que o Nazianzeno é funcionário público. Letra D. Perspicácia marcada pela formação intelectual. Tem alguma perspicácia? Perspicácia é aquela pessoa inteligente, sagaz, aquela esperta. Tem perspicácia. Se tem uma coisa que está faltando aí é perspicácia. Do diretor de se achar melhor do que os outros e do Nazianzeno de não meter um soco na cara do diretor ali na hora que o diretor humilha ele. E letra E. Tensão política gerada pelas ideologias vigentes. Aí vem as questões ideológicas lá no final, né, e tal. A gente já sabe. E tensão política. O texto trata de questões de tensão política? Não. Trata de uma tensão entre o diretor Rist e o Nazianzeno. A tensão é entre os dois tipos. Não é uma tensão política. Certo? Então vamos riscar essa última aqui. Ficou pra gente como resposta certa a letra A. É uma questão difícil. Se você acertou ou se você errou, já comenta aí, conta pra gente nos comentários, pra gente saber também como que caminhou o seu raciocínio para responder essa questão, tá bom? Vamos fechar. Eu espero que você tenha gostado de mais essa correção do Enem. Todo dia tem questão do Enem para você, exceto no fim de semana, que aí no fim de semana tem aula de português, redação. É português, né? Português. Abre parênteses, redação, interpretação e gramática. Fecha os parênteses. Então, todo sábado e domingo tem para você aula aí para você ampliar o seu conhecimento de linguagens, tá bom? Tchau, tchau para você e até a próxima. Amanhã tem mais. Todo dia tem. Então, sempre chega aí com a gente. Tchau, tchau.